Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar com o Andrew McAllister, um irmão em Cristo Jesus. Nós nos conhecemos há 15 anos, estudamos juntos na faculdade, nas disciplinas comuns, na mesma turma. Depois cada um foi para a sua área de estudo. Ele tem feito um trabalho muito interessante sobre música cristã e vida de igreja. E eu consegui, pela misericórdia de Deus, um espaço na agenda dele para a gente estar batendo esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor no dia de hoje. Andrew, seja bem-vindo, dá um oi para a galera aí. Obrigado, Felipe. Nossa, 15 anos, você falou 15 anos, eu comecei a fazer as contas aqui. Peraí, é isso. 15 anos, é isso mesmo. Sim. Aliás, estava até lembrando eu não sei se eu posso contar essa história em público ou não, mas no nosso trote, não sei se você lembra, me botaram para dançar junto contigo no trote, abraçadinho um com o outro. Não lembro disso não, irmão. Oi? Não lembro disso não. Enfim, porque você falou aqui agora, tá 15 anos, caramba, 15 anos. Não, porque a faculdade terminou em 2000. A gente entrou junto, primeira turma, eu lembrei do trote, tá, enfim. Então, você pode editar isso depois, tá? Tirar essa história constrangedora. Se quiser, eu me apresento de novo, só pra gente fingir que eu não acabei de contar essa história pra não ir no seu canal de YouTube. Então, fique à vontade. Vamos conversar. Eu quero perguntar para você como é que a música entrou na sua vida? Eu não tenho uma história muito criativa, muito diferentona. É aquela história que a gente já ouviu centenas de vezes. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, irmão de pastor, nasci no hospital e cresci na igreja, nascido e crescido na igreja. E meu pai, em casa, meu pai toca piano, toca teclado, toca violão, tinha um violão em casa. Então a vida toda sempre muito perto de música, e com 7 ou 8 anos eu pedi pro meu pai, eu quero tocar bateria. Aí ele falou, ok, você tem que fazer você tem que estudar piano primeiro para pegar teoria musical. Aí eu fiz um ano de piano e parei de estudar música geral. Aí lá com uns 11, 12 anos, era aquela história, filho do pastor, acabava o culto, subia ali no púlpito, aí virava pro cara da bateria, posso tocar? Tal. Aí, de vez em quando, me deixavam fazer barulho e tal, e aí o guitarrista olhou pra mim e falou, vamos fazer o seguinte, conta 4, aí você toca 8 na mão, tá? Aí você vai tocar aqui, vai botar o pé aqui e bater na caixa aqui, tá. Eu já tinha uma noção de música por causa do ano de teclado que eu tinha feito, e foi daí. Então foi daí, eu ia com meu pai durante a semana pra igreja, levava um Discman, ficava ouvindo e tentava acompanhar na bateria. Aí tocando na igreja desde cedo, juniores, adolescentes, tocando bateria. Aí com 15 anos eu comecei a perguntar aos amigos, falei, como é que faz dó no violão? Como é que faz ré? Como é que faz mi? E aí, cifra clube, essas coisas todas, peguei aquele violão que estava parado em casa do meu pai e comecei a brincar com o violão e tal. Então foi bem assim. Eu nasci porque nasci na música vendo meu pai tocar na igreja, e daí aquela história que quase todo filho de pastor que se envolve com música tem praticamente a mesma história. A minha não é nada diferente da maioria. Quando você tem feito um trabalho, acho que no Instagram, muito interessante, de analisar as músicas, né, de perguntar como é que eu posso te ajudar hoje, a sua pergunta diária. Quando é que e como surgiu essa tarefa de analisar músicas? Praticamente todos os dias. O engraçado é que essa tarefa de analisar música nunca foi o objetivo. Eu trabalho eu sou gerente também do seminário da minha denominação, e eu abri a caixinha de perguntas no Instagram como uma forma de até de pesquisa, de entender o que o pessoal está perguntando, o que o pessoal está querendo saber, como é que a gente consegue criar curso, como é que a gente consegue criar evento, como é que a gente consegue criar live, sobre quais temas.
E sempre trazendo para minha área, eu comecei a cutucar mais a música, né? Então, faço perguntas sobre música de igreja, faço perguntas sobre louvor. E daí, um dia, uma pessoa falou: o que você acha dessa música? Tá. Aí peguei: o que você acha dessa música? Falei: olha, peguei a música, ouvi, li a letra, falei: olha, achei, nem lembro que música que era. Achei isso, achei assado e tal. Essa letra aqui, essa referência bíblica não ficou muito clara. Eu, pessoalmente, não achei essa música muito boa e tal. E tá, isso foi uma vez, aí 2 vezes, aí 3 vezes. E hoje, de cada 10 perguntas que eu recebo na minha caixinha, 8 ou 9 são análise de letra de música. Então eu fiquei conhecido pelas análises de letra. Confesso que é uma das coisas que me dá mais trabalho e às vezes até olho no meu Instagram, ai que saco, tem 10 músicas para analisar hoje, não tô com saco para isso hoje, mas é tal coisa. Ali foi o que foi onde eu uni 2 áreas da minha vida, que é a teologia, trabalho no seminário teológico. Então prezo muito pela qualidade teológica, de pregação e tal. E pensando na música da igreja, que é onde eu toco, né? Pensando como é que eu consigo unir as 2 coisas. E aí eu me dei conta, né, nas análises dessas músicas, as pessoas pedindo para analisar a pergunta, eu falei: olha, é ali que tudo que a pessoa crê vem à tona. Então, você pede para uma pessoa escolher, ó, quais músicas te representam, ou digamos. Não precisa nem ser uma pergunta tão braba assim, ó. Quais músicas cristãs você gosta de ouvir? Você mais gosta? Que mais tocam o seu coração? Pede para a pessoa montar 5, 10 músicas. Ali você já descobre o que ela crê. Você já descobre como é o relacionamento dela com Deus. Porque a pessoa não vai escolher algo que não faz sentido na vida dela. Então, sei lá, se a pessoa só gosta de doutrina e teologia sistemática, e o cara, eu gosto de Castelo Forte, eu gosto daquelas músicas, daqueles hinos de doutrina de início ao fim e tal. Ou se a pessoa é aquela que só quer: meu Jesus gostosinho, me abraça, me beija, me pega no teu colo. Você vai saber também na música, as letras que ela ouve, esse tipo de coisa. Então acabou que nunca foi minha intenção, nunca foi algo que eu sequer pensei em fazer, mas acabou que eu me dispus a pesquisar, e na pesquisa eu descobri isso. Foi aparecendo o pessoal pedindo para analisar a música, e sim, eu tenho feito, conforme vai chegando. Uma curiosidade, são mais ou menos quantas músicas por dia? Olha, varia bastante. Ontem acho que foram 3 ou 4, já teve dia de ser mais de 20. O Instagram faz, assim, ele tem um ritmo, começa ali domingo, de domingo a quarta o negócio esquenta. Aí de quinta a sábado o pessoal dá uma caída, assim. Mas já teve dia de ser 20 no dia, tranquilo. Chega uma hora que você começa a ir quase no automático. E foi até engraçado, porque no começo eram poucas, eu fazia umas análises mais profundas. E minha esposa até começou a falar: olha, você tem que começar a restringir, porque se você vai começar a fazer análise assim a toque de caixa, vai começar a sair umas coisas ruins. Eu: não, tá certo. Eu até postei uma vez: olha, gente, estou tendo que escolher 3 ou 4 por dia para fazer. Mas o pessoal não respeitou mesmo, e eu falei: quer saber? Se o pessoal tá pedindo, é porque tem uma necessidade, então vamos fazer. Aí às vezes já teve vez eu tirar domingo à tarde, cheguei do culto, almoçamos, tal, descansamos, aí eu pegar de às 3 até às 5, ou de meia até às 5, que é a hora que eu tenho que sair de casa pro culto à noite, sim. Beleza, vamos sentar e vamos passar o domingo à tarde analisando música. Assim. Já teve eu fazer umas 2, 3 horas seguidas, só para dar conta do dia. Eu sempre tento dividir ao longo do dia, também para não ficar pesado para quem tá vendo. Mas não tem o número certo. Se fosse uma média, aí eu diria umas 6 por dia. 6 ou 7 por dia seria uma média, contando os dias mais pesados e os dias mais leves. Você já se perguntou a motivação das pessoas ao te pedirem para analisar essas músicas? Seria talvez uma forma aí delas balizarem o que elas cantam, ou então até mesmo te provocar. Você já perguntou? Percebeu isso? Já. Eu volto... Assim, não dá para perceber exatamente por que as pessoas estão
estão querendo saber essas coisas. Você pode falar desde, posso supor, né? Desde validação, né? Até nos posicionamentos que às vezes as pessoas me mandam perguntas e sobre músicas que elas amam, e aí eu faço um comentário e falo, essa música não tem nada a ver. A pessoa já fica meio insegura. Será que as músicas que eu tô cantando, que eu gosto tanto, são corretas? Será que tem alguma coisa errada? Então algumas mandam com essa motivação. Eu quero saber se eu tô errado no que eu creio. E isso vale... o Andrew é o cara das músicas, sempre cantou música certa. Não, já teve música que eu analisei, que eu falei, olha, eu cresci cantando essa música e hoje eu não posso mais cantar essa música, porque hoje eu entendo que essa música dizia uma coisa que não é coerente com a escritura, não é legal, descreve uma coisa que não tem nada a ver, ou às vezes não é nem uma música errada, só é uma música fraca, muito superficial. Às vezes, esse é um lado negativo. Às vezes, por exemplo, tem gente que já me mandou pergunta, o pastor da minha igreja só canta música ruim, o que eu faço? Aí fala, tenta conversar com ele, ou manda para cá que eu respondo para ele. Então, eu não posso dizer com certeza, mas eu imagino que tem gente que pega minhas análises e leva lá pro pastor dizendo, olha, pastor, sabe aquela música que você canta? Então, olha, tem esse cara lá na internet que ele falou isso, 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 o que você acha, tá? Pode ser o início de uma conversa muito frutífera. Então, eu incentivo muito a conversa da membresia com o pastor, dos músicos com o pastor, que isso provoca o pastor a fazer um trabalho melhor. Às vezes, não é porque o membro acha que a música está certa ou errada, que ele esteja certo ou errado. Às vezes, é um momento em que a pessoa vai vir para o pastor dizendo, pastor, acho que não tem nada a ver. E o pastor vai sentar com ele e falar, meu filho, deixa eu explicar porque o que você está pensando não tem nada a ver. Deixa eu corrigir você agora. É necessário também. Então, a motivação das pessoas pode ser desde validação, segurança, querem saber que estão cantando a coisa certa. Às vezes, curiosidade mesmo. Às vezes, não tem certeza de uma música e querem me perguntar, querem uma impressão minha. Então, eu realmente não sei dizer, apontar uma razão. Isso aqui são tudo impressões minhas de razões que pessoas têm ao pedir para analisar uma música. Baseado nisso, como é que eu vou saber, então, se uma música serve para ser cantada? Então, essa é uma pergunta, inclusive eu já dei aulas em cima dessa pergunta. Essa é quase que uma pergunta que norteia o meu trabalho como um todo, focado mais na área de escolha de música. Já dei aula no canal do seminário sobre isso, está lá no YouTube gratuitamente. Eu acabei de dar um mini curso gratuito, que depois foi para a plataforma paga do Louvor Expositivo, que tem vários conceitos lá da pregação expositiva que eu aplico à seleção de música, avaliação de música. Mas os critérios são dois, principalmente. Tem os critérios mais estéticos e os critérios de conteúdo. Os de conteúdo, basicamente, é uma música que prega uma boa teologia, é uma música que tem embasamento bíblico, ou é uma música que fere as escrituras, ou é uma música que prega uma coisa que a Bíblia não prega, ou é uma música muito emotiva, ou é uma música muito sentimental, muito sentimento, pouca Bíblia. É uma música que sentimentos aquela música provoca nas pessoas. Qual é a mensagem que essa música prega? Porque eu creio que louvor e pregação são duas partes do culto que fazem quase que a mesma coisa. Os louvores que a gente canta não deixam de ser pregações também. Então, o que aquela pregação está dizendo? Aquilo tem fundamento, aquilo faz sentido? Está certo um cristão, um crente cantar essas coisas? E tem que apontar para as coisas certas, tem que apontar para Cristo, tem que ensinar para a gente como se relacionar com Deus, desde a linguagem empregada até o que de fato conteúdo, os imperativos, as aplicações da música, tudo isso mas na área do conteúdo.
Sobre forma, a estética, né? São músicas que dá para cantar na igreja, que a igreja consegue cantar junto. Qualquer pessoa consegue cantar essa música, ou você precisa ser um cantor top para conseguir chegar naquela nota, ou a música é uma grooveira a la Eli Soares, aquela coisa braba assim, que só quem tá com o olho no metrônomo ali consegue acompanhar, ou perdeu todo mundo na hora que fez aquela quebrada lá. Então tem que ser uma música, eu chamo isso de congregacionalidade. A congregação consegue cantar junto? Ou é a banda tocando e a igreja separada, porque a igreja não consegue cantar junto? Então, essas questões aí de conteúdo e estética. É uma música que o pessoal pode aprender, pode acompanhar, mas que também o conteúdo faça sentido na vida do cristão, de acordo com a palavra. Eu acho que uma das grandes dúvidas hoje, pode ser também, né? Como é que eu vou escolher os louvores para o culto? Por exemplo, tem um regente de louvor ou ministro de louvor, depende aí de cada denominação, como chama essa pessoa responsável por escolher os louvores. Por exemplo, hoje, o Wendel vai escolher os louvores de domingo. Como é que eu faço para escolher esses louvores? Porque você vai ter extremismos aí, né? Tem gente que só canta música antiga, e aí tem gente que só canta música nova. Como é que eu faço esse equilíbrio das músicas? Porque tem muita gente que fala assim, só a música antiga que presta. E tem gente que, não, tem que botar música nova, o que está tocando na rádio, o que está tocando nem em rádio, né? Agora é mais nas plataformas digitais. Então, quais são os critérios? Como é que a gente faz para equilibrar isso na escolha? Tá, tem isso aí que você falou, são duas perguntas. Como escolher músicas para o culto e como equilibrar a música nova com velha? Então, um de cada vez. Então, como escolher música para o culto? Primeiro, não existe uma regra bíblica, ok? Não existe um único padrão bíblico para a escolha de música. Então, como eu faço isso? Como eu escolho músicas? A primeira coisa que eu quero saber é qual que é o texto que vai ser pregado. Qual que é o tema da mensagem, qual que é o título da mensagem, sobre o que o pastor vai pregar. Porque, como diz um companheiro meu lá do seminário, que dá aula na parte de louvor junto comigo, ele fala, é que nem Sessão da Tarde. Imagina a Sessão da Tarde, você senta para assistir, lá começou o filme dos Vingadores, supor, né? Aí começou, sei lá, o Thanos, no último Vingadores, o último. Começou o Thanos, ele acorda lá, e ele deu no final do Guerra Infinita, acho que pode dar spoiler, né? Todo mundo aqui já viu Vingadores, ou não, enfim. No final de Guerra Infinita, ele deu lá o estalo, e o segundo filme começa nessa cena, e o Thanos no mundo pós-estalo. Beleza. Aí deu um intervalo comercial. Aí, de repente, começa a segunda parte de Lagoa Azul. Clássico de Sessão da Tarde. Aí você fala, pô, mas peraí, era Vingadores, agora pela Lagoa Azul? Aí dá outro comercial. Aí entra De Volta pro Futuro. Quê? Mas, então imagina que você visse Sessão da Tarde, a cada comercial muda o filme. Então eu imagino o culto assim. Tem gente que fala, não, eu vou escolher o louvor baseado... Não sei nem o que o pastor vai pregar, mas eu vou escolher o louvor do que eu tô na cabeça. Deus tocou no meu coração e o louvor vai ser esse. Aí imagina, o cara, eu tô feliz hoje, tô feliz, vamos tocar lá, a alegria está no coração, todavia me alegrarei, aí botar lá, só alegria, alegria, alegria. Aí chega o pastor com a palavra de exortação, de doutrina. Prega Salmo 51. Mas você está vendo dois filmes numa mesma sessão da tarde. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, pastor, como é que eu, escolho os louvores, posso acrescentar para a mensagem que vai ser pregada hoje? Aí o pastor vai falar, hoje vou pregar, vamos começar uma série sobre Apocalipse. Beleza, vamos pegar lá as músicas que falam de Apocalipse, que falam do Cordeiro Imolado, que falam de cenas, né, que a gente vê lá no texto. Pastor, qual que é o texto? Eu vou
sei lá, pregar Apocalipse 1 a 10. Aí vou eu lá na hora de escolher o louvor, vou pegar lá o texto, vou ler Apocalipse 1 a 10. O que tá falando aqui? Tá falando de Jesus, tá falando isso, tá falando do seu povo, tá falando sobre santidade. Aí você vai pescando os temas, né? Sei lá, esse texto aqui fala sobre... Eu tô chutando, eu não lembro agora de cabeça o que é Apocalipse 1 a 10 dias, mas... tô falando aqui sobre... Tem graça, tem perdão, tem misericórdia. Então, graça preciosa, a graça de Jesus. E a minha salvação... perdão. A justificação, a justificada, eu fui Daniel Souza, né? Então eu vou tentando escolher músicas que tenham a ver com a mensagem que vai ser pregada naquele culto, porque eu não quero brigar com o pastor. O membro não pode ir para a igreja e sair com 3 mensagens diferentes na cabeça. Aí, com qual mensagem que ele saiu na cabeça? Que ele não vai dar conta de lembrar das 3. Ele vai escolher a pregação, ou vai escolher o louvor, ou vai escolher a palavra que deu no ofertório, ou aquele versículo que o diácono leu durante os anúncios e deu uma pregaçãozinha rápida de 5 minutos e é tanta coisa que a pessoa não sabe o que pegar, né? Então, para começo de conversa, eu vou escolher as músicas de acordo com a palavra que está sendo pregada. De novo, essa pergunta, especificamente, é uma que eu gastaria 1 hora nela fácil, porque ela traz à tona tanta coisa diferente, mas eu vou tentar ser mais sucinto aqui. Vou ficar apenas com questões mais introdutórias. Então, a primeira coisa que eu faço qual que é a história do culto? Vamos tratar o culto inteiro como um filme de sessão da tarde. Qual que é a história desse culto? Qual que é a mensagem desse culto? Qual que é o tema desse culto? E isso vai vir da palavra, isso vai vir da pregação, do texto que o pastor escolheu para pregar naquela noite, naquela manhã, naquela reunião, seja qual for. Aí, entrando na segunda pergunta sobre hinos antigos e hinos novos, na hora de escolher músicas, particularmente nessa discussão aí de hino velho e hino novo, nenhum nem outro. Você não pode... Porque se você escolhe só os hinos antigos, e fala, só hino antigo que presta, as coisas novas não prestam. Aí como é que os jovens da igreja vão se sentir? E eu não tô falando no sentido de o que os jovens estão ouvindo. Não, os jovens, querendo ou não, cada música é composta numa época, reflete o estilo musical, a mensagem da sua época, e as pessoas se identificam com as músicas da sua época. Quantas pessoas, até hoje, eu ouço isso frequentemente, lá na igreja a gente canta uma música, não vou dizer nem hino antigo, mas uma música um pouquinho mais antiga, e alguém vira e fala, olha, essa música tocou no meu batismo, essa música fez parte da minha história. E quantos de nós não temos uma música que fez parte da nossa história? Tenho certeza que cada um aqui tem. Então, quando você diz para essa pessoa, sabe aquela música que tocou no seu batismo? Ela não serve mais para a igreja hoje. A gente nunca mais vai mais tocar nessa música. De alguma maneira você está dizendo para essa pessoa, olha, essa parte da sua história passou, não é importante. Não vale a pena trazer à tona de novo, não vale a pena. Mas a mensagem do evangelho é a mesma há 2000 anos. Se aquela música prega o evangelho, então ela serve em qualquer época. Da mesma maneira, se você diz, olha, só as músicas novas que servem, as músicas velhas não servem mais, porque são velhas, são antigas e tal. Então você cria pessoas analfabetas historicamente, pessoas que não têm identidade da sua igreja, né? Que não conhecem a história da sua igreja. Quando você canta, vamos supor, a gente abre o culto com uma música, a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, aquela música bem antiga, hino, tal, santo, 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 Deus onipotente, tal. Você está ensinando para os jovens também, olha, essa igreja que você faz parte existe há 2000 anos. Você aqui faz parte de algo histórico. E eu não estou falando da sua que foi fundada em 2020, em 2010, em 1960, em 1906, no começo do movimento pentecostal moderno. Não. Sua história como cristão pertence a uma história de 2000 anos. Então essa música foi composta no século tal. Castelo Forte, Martinho Lutero, foi século XVI, se não me engano.
Foi composto no século XVI. Você está dizendo, olha, aquela mensagem lá de trás serve para mim hoje ainda. Aí você pode até, ao falar dessa música, ao introduzir essa música no culto, você pode falar. Essa música foi composta por um irmão, Martim Lutero, que foi responsável pela Reforma Protestante. Quer dizer, foi um dos grandes responsáveis pela Reforma Protestante, para um fato histórico, ao qual nossa igreja é por isso que a gente é protestante, não católico e tal. Então, isso tudo a partir de uma música. A escolha de uma música já te remete a toda uma história da igreja. Então, você cria identidade histórica. Todo país tem um hino nacional composto há tantos anos atrás. O Brasil, como qualquer outro país, tem seu hino nacional. As crianças de hoje não crescem só ouvindo Galinha Pintadinha. Elas também ouvem, sei lá, um Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma Ciranda Ciradia, Vamos Todos Cirandar, tá? Porque faz parte da história de toda criança brasileira. Música de roda, cantiga de roda, São João, a música do Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, faz parte da história, da identidade do brasileiro. Então, eu acho que o louvor deve refletir a história, a identidade total cristã, desde músicas antigas até músicas contemporâneas. Devemos sim cantar músicas contemporâneas. Acho que valem a pena ser cantadas. Porque aí você também está dizendo para os antigos, para aquele, não, doutrina boa é só das antigas. Não, a igreja continua, novos desafios. O cara que escreveu a música lá atrás, ele estava pensando em coisas diferentes do que a gente está enfrentando hoje. Então, talvez a gente precise compor uma música para os tempos de hoje. Então, os nossos desafios são esses. Vamos compor uma música para este momento. Para quem consegue compor músicas com maior facilidade. Eu tenho um amigo que faz isso. Às vezes, a igreja está passando isso, vamos escrever uma música para esse momento. Tá? Então, essa validação de identidade histórica do cristão, desde a música antiga, ensinando para ele a história, desde a música de 20, 30, 40 anos atrás, dizendo para aquele que foi jovem há 20, 30, 40 anos atrás, aquele momento também é importante na vida coletiva da igreja. Assim como as músicas atuais, e dizer, olha, essas músicas de hoje, essa é a expressão da igreja hoje. Se tem uma música que vale a pena ser cantada hoje, está sendo composta hoje, vamos cantá-la também. Então, idealmente, se fosse montar aí um set list, dessa maneira, né? Compor as músicas do repertório de domingo, pega uma antiga, pega uma atual, pega uma de uns 20, 30 anos atrás, tenta fazer um equilíbrio. Por quê? A sua igreja tem idosos, tem jovens, tem gente de meia idade. Então, tenta refletir a expressão da congregação, até na faixa etária, no louvor, para que todos da congregação, de alguma maneira ou outra, se sintam validados, se sintam incluídos no louvor coletivo. Então, hino antigo ou hino novo? Os dois. Equilíbrio é o mais importante. A gente precisa ter noção da história da igreja. Hinos são uma ótima maneira de ensinar a história da igreja, eu acho. E busque, então, representar a sua congregação nas músicas que você canta. Então, na sua opinião, uma pergunta minha para você, acho que contribui para a identidade da igreja, por exemplo, ter músicas autorais? Para a igreja local? Com certeza. Eu tenho uma inveja enorme de quem consegue compor, porque eu não consigo. Eu já tentei, eu sou péssimo, nunca consegui fazer uma música sequer. Mas olha que interessante, se você pega lá do Estações, inclusive muitas músicas que se cantam em todas as igrejas nasceram de uma igreja com uma composição autoral local. Aquela música porque eu sei que eu conheço ela em inglês, eu sei que foi traduzida para o português, mas eu não sei a letra em português. Mas a original do Matt Redman ficou famosa com o Michael W. Smith, que é aquela When the music fades and all is o refrão acho que o David Kinlan gravou, que é a essência da adoração, acho que é isso.
A melodia não é estranha, não. Pois é, então, essa música, basicamente, que o refrão é meio que a letra, a essência da adoração, que é quando a música sai, quando tudo se desfaz, mais do que uma canção, eu quero trazer para ti, porque é mais do que isso que o Senhor pede de nós, e aí o refrão é eu quero voltar à essência da adoração. Essa música nasceu de um contexto muito específico. Era uma igreja que tinha um programa de música muito forte, muitos músicos faziam parte da congregação, e o pastor sacou que a coisa ali estava feia, que os músicos todo mundo estava tendo as brigas, o pessoal estava querendo na escala, só vou no culto onde eu toco e tal. E aí o pastor um dia juntou todo mundo, ele pegou o violão e falou: olha, eu escrevi uma música para nós aqui hoje, que nós pegamos a adoração e nós transformamos em algo que não é. Aí você lê a letra e faz todo sentido desse contexto. Então, talvez a sua igreja esteja fazendo uma série de pregações sobre um tema. Ou, se você for, que nem na minha igreja, a gente faz pregações positivas. Então o pastor pega, vamos pregar Gênesis de ponta a ponta. A gente vai texto por texto, explicando texto por texto de Gênesis. E ali você está falando sobre Gênesis, a origem do mundo, as alianças de Deus, Deus fazendo promessas a Abraão, o homem pecando. E a partir disso, semana após semana, você está ouvindo os mesmos temas, vez após vez. Cara, não dá para nascer uma música disso. E olha que legal você virar para a congregação e falar: olha, isso que a gente está pregando aqui, isso que a gente está aprendendo, lendo junto, eu fiz uma música para isso aqui, para esse momento. Ou, sei lá, a igreja pode estar passando por um grande luto. Alguma família da igreja, olha, a gente está no meio de uma pandemia, né? Infelizmente, quantas igrejas não perderam pessoas queridas? Pode ser sei lá, pega aquele senhor idoso que sempre recebia todo mundo na porta, chegava lá às 5 da manhã, abria a igreja e tal, todo mundo amava, faleceu em decorrência do Covid. A igreja toda sentiu, a igreja toda está sentindo luto junto. E aí alguém escreve a música sobre luto. E no louvor todo mundo canta junto. Uma igreja que nasceu daquele contexto. Coisa linda. Coisa linda. Testemunho de alguém que lidou com o luto. Uma história que todo mundo compartilhou. Sei lá. Uma mãe que perdeu um filho. Que seja. E aquilo se transforma numa música que toca em todo mundo da congregação. Porque todo mundo ali conhece a história. Todo mundo participou daquele momento. E a partir disso escrevem uma música. Que coisa maravilhosa isso. Tenho certeza que aquele louvor vai tocar mais o coração de todo mundo ali do que qualquer Hillsong, do que qualquer Vencedores por Cristo, do que qualquer Ademar ou Asaf. Aquela música que nasceu ali. Acho fantástico isso. Se uma igreja tem a capacidade de fazer isso, que faça. E se essa música pudesse ser compartilhada com outros que estejam passando por situações semelhantes, ótimo. Então, sim, eu acho uma prática, para quem consegue fazer, acho maravilhoso. Isso que eu ia falar contigo, a música que nasce ali no contexto local, não necessariamente ela vai se tornar uma música nacional, internacional. Pode ser realmente... Nem deveria ser. No contexto local, e pode ser, como em alguns casos, bastante conhecidos, ela atingir a produção nacional ou internacional. Pergunto a você... já que estamos falando dos critérios de escolha, música antiga, música nova, criação da identidade, qual que seria então o papel desse regente, desse ministro de louvor? O que ele faz e o que ele não, tipo assim, o que ele faz e o que ele não faz, né? O que ele não deve fazer? Bem, a figura do regente de louvor, a gente precisa definir aí primeiro a diferença entre o líder da equipe de música, o regente do louvor sendo a figura que está ali na frente com o microfone na mão, dando início e fim às músicas, porque a gente tem aplicações diferentes, cada um vai pensar no seu próprio significado disso. Então vamos tratar, eu quero tratar aqui da figura, o sujeito que está ali na frente com o microfone na mão. Ele que dá bom dia, ele que abre o culto, ele que canta as músicas e tal. Primeiro, eu costumo usar a imagem, inclusive no curso que a gente dá lá, a imagem de que o ministro de louvor
ele é um introdutor, ele é um diácono. Assim como o diácono está na porta e fala, olha, você tem lugar lá na frente para sentar, vamos abrir a porta, vamos servir a ceia, vamos recolher a oferta. O ministro de música é um diácono também da música. Então ele, sem usar essas instruções, mas basicamente, funcionalmente é o que ele faz. Vamos começar todos juntos, vamos cantar agora. Aí aqui os instrumentos param, só as vozes. Então ele é um regente ele organiza aquele momento de adoração com música. Mas ele também serve de pastor, de pregador, de certo modo, porque se foi ele que selecionou as músicas, ele que escolheu as músicas, pense no seguinte: louvor é uma linguagem de oração. O ministro, ou se o ministro for a pessoa que escolhe as músicas, a pessoa que escolhe as músicas é responsável por colocar palavras na boca dos outros. Eu escolhi essa música para você cantar. Então, eu estou dando palavras à sua devoção. Você está orando do jeito que eu escolhi. Olha a responsabilidade dele. Ele está definindo, ele está orientando, ensinando as pessoas a orarem, a se relacionar com Deus, a falar com Deus. Então, nisso ele é também um professor, também é um pastor, porque ele está ensinando a respeito de Deus. Então, funcionalmente, ele é primeiro essa figura regente organizacional. Né? Ele organiza o canto. Imagina, 100 pessoas na congregação. Se todo mundo decidisse louvar do seu jeito, pode até ser no momento de louvor espontâneo, até no louvor espontâneo, quem é que vai falar, olha, agora é o momento do louvor espontâneo. Agora cada um cante um novo cântico. Agora ele que está dando a iniciativa ali. Agora, se a coisa desanda e ele não consegue mais parar aquilo, aí já é outra história. Mas ele é o que dá início, dá fim. Esse é o texto bíblico de abertura que a gente vai ler. Essa é a oração que a gente vai fazer agora. Essas são as palavras. Esse é o tema da sua oração. Então ele é um organizador, um introdutor. Mas também é um pastor, ensinando. Então por isso que uma vez alguém falou comigo que foi conversar com os músicos da igreja e falou: por que vocês não estudam mais teologia? Não, Bíblia e palavra é com pastor, nosso negócio é música. Eu falei, então ele não entendeu nada, ele não entendeu o que é louvor. Se o negócio é só música, então vai tocar no mundo, vai fazer show, vai tocar em festa, porque se é só música, porque isso aqui não é só música, não. Aqui é teologia, aqui é pregação, aqui é palavra em forma de música. Então o ministro de louvor também tem que ser alguém que, como diz lá em 2 Timóteo, saiba manejar a palavra, um obreiro aprovado, que entende o que ele está escolhendo, o que ele está trazendo para as pessoas. Então ele também tem essa figura pastoral, de estar conduzindo um rebanho em meio às suas orações. Perfeito. Você estava comentando aí, eu me veio à mente, se a pessoa fala de, agora é o louvor espontâneo, se perde um pouco a espontaneidade. Né? Mas esse é o momento de louvor espontâneo. Vai! Aquela coisa, alguém está vindo, haja naturalmente, né? Já está errado ali. Perde um pouco o efeito, mas perfeita a colocação. Você falou sobre o louvor congregacional e uma dúvida minha, talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, como é que eu vou lidar com a expressão, talvez seja a dúvida do ministro de louvor, né? Como é que ele vai lidar com a expressão individual no louvor congregacional? Muito boa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender que o louvor congregacional não é uma coleção de cultos individuais. Não são várias pessoas prestando o seu culto individual. Este é o culto da igreja.
este é o culto dessa congregação. Mas quando eu falo com Deus, eu gosto de gritar. Tá bom, faz isso em casa. Até, por exemplo, num exemplo paralelo, né, você vê o dom de línguas, conforme Paulo descrevendo lá em 2 Coríntios 12-14, ele fala, se alguém falar em línguas, falem um ou dois de cada vez e o outro se calem. Então até Paulo está falando aí sobre liturgia, sobre organização de culto. Olha, se tem uma pessoa falando em línguas, fica quieta. Outras ficam quietas, então não tem 2, 3 na igreja, 3 falando em línguas, e ninguém entende nada. Até tem um versículo lá que a primeira vez que eu li, chorei de rir, que é se um estrangeiro, vamos lá, Bíblia Revista Atualizada nos dias de hoje, se um visitante entra na sua igreja e não entende o que está acontecendo, ele vai achar, esse povo é maluco. Estavam falando em língua, não, mas o que importa é minha expressão. Quando a gente se reúne para louvar como igreja, a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Não é várias pessoas que vieram prestar o seu culto simultaneamente a outras. Não, ali tem uma expressão congregacional, ali tem uma expressão em grupo. Em grupo tem regra. Em grupo não é cada um faz o que quer. Tem uma organização ali. Ali o objetivo é geral, não é individual. Isso fica mais nítido quando você é um músico. Aí você tem um baterista que adora dar um monte de virada e atrapalhar todo mundo, e as irmãzinhas não conseguem nem ouvir o retorno do lado dela, porque o baterista está fazendo virada no meio do ousado amor e... mas é assim que eu me expresso. Cara, o seu culto interfere no culto dos outros. O seu culto, você tá lá mandando ver, animado, no espírito, na presença de Deus, e a irmãzinha saiu da presença, porque o que você faz dói no ouvido dela. O prato de ataque dói no ouvido de quem está do lado. Então, quando a gente se propõe a louvar como igreja, a gente abre mão da expressão individual. Como é que o ministro lida com isso? Bem, ele é o que mantém a ordem lá, né? Então ele chega e fala, se for o caso, se tem um irmão que está lá gritando, aquele berro que a igreja inteira, tem gente que não consegue nem orar, está lá orando, toda vez que o irmão berra, ele dá um desconcentra e tal. Você vira para a pessoa, se for o extremo, caso isolado, você vira de público e fala, meu irmão, por favor, você está atrapalhando o resto. Pode, por favor. Ou você já treina os diáconos, a introdução, fala, olha, se alguém estiver gritando muito, dá um toquinho assim, no ouvido dele, não pode abaixar só um pouquinho, por favor, então. Porque você está atrapalhando os outros, você está assustando os visitantes, você está, poxa, né? A gente está aqui todo mundo junto e você está atrapalhando tudo. E o ministro tem essa liberdade de, ele é a autoridade ali naquele culto, de dar início ao fim, de pregar, de orar. Então, na própria Bíblia, citando novamente lá Paulo em Coríntios, você vê essa ordem de, se tem uma coisa que vai atrapalhar o resto, não faça. Até sobre línguas, especificamente sobre o dom de línguas. Linguagem é uma linguagem de oração individual. Se não houver quem interprete, que se cale. Paulo não estava preocupado com a expressão individual. Paulo estava preocupado. Se você fala em línguas e não tiver interpretação para que outros entendam, que se cale. Andrew, você pegou pesado. Não é o Andrew, é Paulo. Está lá, 2 Coríntios. Olha lá. Então, Paulo não estava preocupado com a expressão individual. Paulo pensava na organização de todos. E Coríntios fala de uma igreja, as cartas do Coríntios falam de uma igreja toda dividida, Paulo batendo forte neles ali, ensinando um monte de coisa sobre como ser igreja junto. Então, olha o exemplo bíblico. A igreja, no geral, as igrejas evangélicas, elas são formadoras de músicos, de cantores. A maioria dos cantores que inclusive estão no chamado meio secular, eles
vieram, muitos deles de berço evangélico. As Forças Armadas, Uhum. por exemplo, estão cheias de músicos evangélicos, por exemplo. Quando eu pergunto como é que eu vou lidar com isso também, porque eu tenho ali um cara que toca muito, eu vou falar com ele assim, você toca menos no culto, porque é natural, o estudo vem, né? Como é que eu lido com isso? Você tem um baterista que toca pra caramba, um cantor que canta muito, na hora desse louvor congregacional. Eu falo, toca menos. É que nem o trânsito. Vamos lá, pega lá Avenida Brasil, 5 da tarde na sexta-feira. Me chega um cara, do lado do Chevette tem um cara com a Ferrari. Pô, mas a Ferrari corre muito. Ferrari, carrão. Eu não vou usar tudo que esse carro tem? Você pode usar, mas você vai bater em todo mundo. O trânsito tá tudo parado na Avenida Brasil. Você quer mesmo causar um acidente? Você quer atropelar todo mundo? Você, com seu carrão. Se você pagou caro, seu IPVA é mais caro, você tem mais direito do que o cara da sua direita? Não. Não tem, senão ele causa um acidente de trânsito. E aí atrapalha todo mundo. Eu acho que a banda é igual. Então chega um baterista lá. E é impressionante como você vê os bateristas, alguns dos bateristas mais educados são aqueles que quase não sobressaem. O cara podia fazer 1000 coisas, ele não faz. O estilo musical que mais ressalta isso é o jazz, né? Você vê músicos com teoria musical absurda, mas que ali todo mundo sabe o seu lugar. Faz ali, tá? Ironicamente, o que você está dizendo é o seguinte: aquele cara toca menos. Se aquele cara que toca muito vai para um estúdio e chama lá, sei lá, Djavan. Djavan chamou ele para tocar com ele. Quando chega na hora do Djavan e ele decide, e o Djavan chega e fala, toca menos, que essa é a minha música, tá? Você tá tocando para mim agora, tá? O objetivo aqui é a minha expressão. O cara vai baixar a bola. Não, o Djavan falou para tocar menos, então eu vou tocar menos. Porque o objetivo aqui é o que a música secular, os músicos de estúdio sabem muito mais do que os músicos de igreja, que é o servir a música. Aqui tem 4 compassos, eu poderia enfiar 20 notas. Eu vou enfiar 3. Que aqui é onde cabe bem, se não fica desorganizado, se não atrapalha, se não... Então, se um músico está exagerando muito, mas ele toca muito. Olha, se ele é indisciplinado, ele não pode tocar junto com todo mundo, então ele não está servindo a igreja. Ele não está servindo junto com a igreja dele, ele não está louvando junto com a igreja. Mas o músico toca muito. Mas aí só atrapalha. Mas toda vez que ele louva, a igreja inteira para assistir ele. Acabou o louvor. Então se um músico toca muito, eu falo para ele, para de tocar. Da primeira, segunda, terceira vez, se ele não ouvir, fala, não te escalo mais não. Não, mas aquele músico toca muito, tal. Problema? Se tivesse num hospital, com a irmã no leito de morte, 3 pessoas em volta dela, e alguém decide puxar um louvor, o pessoal vai falar, a gente não pode cantar, não tem um músico aqui. Tá faltando aquele irmão do violão para fazer louvor aqui, porque senão não vai ter. Não, vai ter louvor, vai acontecer louvor, mesmo sem acompanhamento musical. Mas se a gente vai perder aquele músico. Tá bom. O músico é a parte menos importante do louvor. O louvor é Deus, a sua palavra e um povo redimido reagindo a ele. Quer ver? Já viu o enterro de crente? Já foi no enterro de crente? Eu, ano passado, não, já tem 2 anos, sepultamento de um pastor, a gente foi lá e tal, e aí na sala, tinha umas 2 salas ao lado com outro sepultamento, lá no meio do cemitério a gente começa a ouvir, porque ele vive, posso crer no ama. Não tinha banda. Não tinha um cantor especial, não tinha um irmão convidado
para cantar no enterro. Não. Uma irmã começou a cantar, outra irmã sabia a letra, começou a cantar junto, 3, 4, 10, 20, pronto, todo mundo sabia cantar e todo mundo cantou junto ali. Então eu brinco, o músico é o cara mais privilegiado porque ele pode tocar. Porque se ele não estiver ali, ainda vai ter louvor, mesmo sem os músicos, ainda tem louvor. Sabe como? Vai pro enterro. Não tem ninguém, não tem nenhum músico ali, não tem banda montada, não tem nada. E tem louvor. Então os músicos são os caras mais dispensáveis da congregação. É privilégio nosso poder tocar. É privilégio nosso poder participar com o instrumento. Porque o culto vai acontecer, o culto a Deus vai acontecer com a nossa presença ou sem a nossa presença. Não vai deixar de ter louvor se a gente estiver ali. Mas a gente priorizou tanto a música que a gente virou refém de músico indisciplinado, músico egoísta, músico orgulhoso, que gosta de show, gosta de palco. E a gente não pode tocar, ele não pode falar, porque se a gente falar grosso com ele, ele não volta. Tá bom, que não volte. Se ele só atrapalha a igreja inteira, que não volte. O culto é para Deus. A gente não vai sacrificar o nosso culto, deixar o nosso culto ser sabotado ou sequestrado porque alguém toca muito. E daí que ele toca muito? O objetivo dali não é música bonita. Deus não vai olhar e falar, olha, essa igreja aqui não tem músico, ao louvor dela eu não vou aceitar. Mas essa aqui, pô, olha, aquele cara ali, eu sei que ele toca com Djavan. Então essa igreja... Não, Deus... O próprio Salmo 51, né? Um coração contrito, Deus não rejeitará. Isso vem com ou sem música. Deus não rejeita o pecador que chega para pedir perdão, para se arrepender, para pedir graça e misericórdia. Isso acontece com ou sem música. Excelente. Obrigado pela contribuição. Eu fiquei imaginando aqui o seu enterro. Se por acaso alguém chegar tocando pra caramba no seu enterro, ó, você vai levantar lá, ó, toca menos. Eu vou levantar. Ó, mas é... Toca menos. Aí. Não, já vou deixar a instrução. Ó, eu quero ser enterrado. Eu quero que toque essa música em dó, tá? Sem acompanhamento, ou solo de bateria, porque eu sou baterista, então solo de bateria, né? Você falou algo muito importante que, né, acaba se tornando refém, né? A igreja, o louvor a Deus, não pode se tornar refém das nossas pessoas, né? Pelo contrário, nós devemos louvar a Deus em harmonia, em fidelidade ao Senhor. Eu quero te agradecer, Wendy, pelo esse tempo que você disponibilizou para a gente. Se você acha que esse conteúdo foi agregador, se inscreve aí no canal, dá o seu like, ativa as notificações. Quero agradecer mais uma vez ao Wendy por esse bate-papo. Tenho certeza que vai enriquecer muitas pessoas e contribuir para que a Igreja de Cristo cresça, né? Esse é o propósito, que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém? A todos aí um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe.